pessoal, bem-vindos à Fábrica do Cartoon. E hoje nós vamos fazer uma introdução bem simples a respeito da organização, né, e da composição de um desenho, tá? Então, como é que eu faço para poder representar alguma coisa? Como é que eu faço para poder estudar um objeto? Então, o primeiro objeto que a gente vai fazer é um personagem bem simples, né, um porquinho. E aí a gente vai tentar analisar o processo de composição deste desenho. Tá? Então o que eu fiz aqui? Existem alguns elementos aqui que vão gerar este desenho. Tá? Então, se vocês forem notar, existe um círculo principal que forma o rosto do nosso personagem. Ok? Então a gente tem um círculo de referência inicial. Ele que vai gerar todas as outras informações. Tá? E se eu fosse dividir, por exemplo, um objeto desse em partes? É assim que eu começo a estudar. Então eu começo a compreender o seguinte: existem alguns elementos, né? Então vamos separar lá. Ó, eu entendi que existe o olho, ok? Tem a parte, né, em volta do olho, e tem a pupila do personagem. Então o 1 seria o olho, né? E pode somar também a sobrancelha aqui em cima desse olho. Tá? O que seria mais que teria mais de elementos, né? Então tem o olho, agora tem o nariz, ok? E eu tenho a boca. Então olho, nariz, a boca. O que mais? Eu consigo entender que tem uma orelha também. Tem as orelhas, né, que formam uma composição nesse personagem. Tem o rabo dele lá, que tem uma tipologia bem interessante, né? Ele é uma espiral. Tem as patas dele e em si tem um corpo, ok? Em toda a tipologia. Claro, e aqui embaixo também, se fosse concluir, tem aqui umas linhas de piso, ok? E tem detalhes, né? Então faltou dois elementos aqui. Tem o setting. Então tem o piso, ok? Tem uma linha de piso aqui atrás, ó. E existem também alguns detalhes, como por exemplo, esse detalhe do contato do personagem com o chão e alguns detalhes do chão. E tem alguns detalhes também do próprio corpo, né? Alguns círculos, alguma coisa que são texturas. Então eu vou colocar aqui como detalhes, né? Então, detalhes. Então é isso que está sendo composto o nosso personagem. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos tentar analisar então parte por parte. É esse que é o processo que a gente vai desenvolver agora. Antes de a gente começar a representar ele, o que eu vou fazer? Então eu vou desenhar, pessoal, parte por parte, sem uma composição específica. Okay? Eu vou tentar procurar representar primeiro os elementos. Então o primeiro elemento seria o olho. Tá? O segundo elemento seria o nariz. Então vamos tentar representar só esse olho. Tá? Então ele é muito simples. Eu vou pegar aqui e vou tentar desenhar na parte de cima do papel. Ó, vou deixar ele aqui como minha referência, né? Então eu entendi que é como se fosse uma elipse. Então eu começo tentando representar. Eu faço lá, tento fazer um círculo deformado, ok? Deformado na vertical. Eu estou fazendo com a lápis, por quê? Porque a partir desse desenho de referência a lápis, eu consigo pegar a caneta, né? E aí eu consigo contornar melhor esse olho aqui, ó. Vou pegar a minha canetona, estou usando a 08. E agora eu vou contornar o olho, um pouquinho devagar. Como você está fazendo a caneta, a ideia é que a gente consiga, né, representar muitas vezes com um movimento só, sem fazer assim. Eu vou tentar fazer um outro exemplo. Um erro comum é a gente fazer assim, ó, né, você passar várias vezes, ok? Né? É muito comum acontecer isso, né, ir riscando assim. É um processo de desenho. Não é um erro, ok? Mas é uma forma de representar. Mas fica mais limpo quando você faz com uma linha contínua, tá? Então, no caso da esquerda. E aí, beleza. Tá? Então a gente tem um olho. E agora o que a gente pode fazer? Eu tenho o olho e eu tenho um outro círculo, né? Aqui dentro deste olho. Então eu vou tentar representar isso daqui. Então eu pego lá e eu faço um outro círculo dentro deste olho. Ok? Fiz um outro círculo. Do lado direito tem um outro círculo também espelhado. Então eu vou tentar representar aqui. Tá. Dica: como é que eu faço para alinhar um olho com o outro? Eu posso passar uma linha imaginária, assim, ó, pontilhada, traçando para minha direita, ok? E aí eu encontro um ponto aqui. Tá? E aqui também a mesma coisa. Eu venho para a direita até encontrar um ponto. Ó, e eu consigo, né, identificar alguns pontos de referência. Quando vocês pegarem em prática, aí vocês conseguem fazer sem fazer essas linhas de referência. Então o nosso olho está aqui e agora eu vou preencher. A ideia do preenchimento com nanquim é a seguinte: que você preencha sempre assim, ó, no sentido para cima, para baixo, ok?
ok? Sempre num sentido, nunca pintando, por exemplo, pinta nesse sentido, daí agora pinta pro lado de cá, ou vai fazendo voltas, né? Isso daí acaba estragando um pouquinho o papel. Então, se você pintar assim, ó, sempre no sentido, né? Vamos lá, ó, para cima e para baixo. No começo, se ela é uma 08 e vocês não utilizaram muito, pode ser que ela tenha um pouquinho de dificuldade, até que a tinta consiga, né, sair bem do nosso desenho. Então, comecem a gastar bastante, né, caneta. Tá? Então, ó, para cima, para baixo. Ou pode ser, né, de cima para baixo, ou para cima, de cima para baixo para cima, cima, baixo, baixo, cima, baixo e baixo, cima. E aí eu vou preenchendo o desenho. Ah, ficam uns vazios, não tem problema. Tá? Daí depois você vem, né, tentando completar. Eu tô com uma 08 aqui, mas ela é um pouquinho antiga, né? Então ela tem um pouquinho de dificuldade de preenchimento. Vou ter que ver se eu pego uma 01 aqui, que vai me ajudar a preencher melhor. Mas por enquanto esse daqui tá ok. Deixa eu ver onde que tá a minha caneta. Tá, não achei, vamos usar isso aqui. Legal, então eu comecei a estudar o formato do nosso olho. Então, fiz a pupila e agora fiz as pálpebras, né? O que eu tenho que fazer? O que eu noto nesse desenho? Ela é fina embaixo e ela é grossa em cima, tá? Então o que eu vou fazer? Eu preciso engrossar, pessoal, essa pálpebra aqui. Então eu vou fazer um ponto de referência aonde que eu tenho que engrossar ela, ok? Ela tem que chegar até ali. E nas laterais ela chega a afinar, tá? Então o que eu faço? Fiz um ponto de referência, agora eu vou fazendo uma linha, né? Que vai afinando assim, ok? Até chegar na lateral do nosso olho. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado oposto, né? Chego no zero até encostar lá onde eu quero engrossar. E aí eu vou preenchendo, né, com caneta essa parte que eu decidi engrossar. E aí eu vou ter uma representação mais fiel do nosso olho aqui, ó. Isso. Vamos fazer a mesma coisa pro lado de lá? Aqui até chegar no zero. E a mesma coisa do lado direito. Então eu vou começar no centro desse olho aqui, ó. Aqui até chegar lá. Lá. Então, aí, completei. E agora eu venho preenchendo, para cima e para baixo, sempre num sentido só, né? Isso é bom para praticar, ok? No começo pode ser que seja um pouquinho difícil, mas aí vocês vão pegando a prática. Eu noto o seguinte, que o olho direito está um pouquinho mais grosso do que o olho esquerdo, então eu vou engrossar essa parte do olho esquerdo aqui, ó. Vou engrossar um pouquinho mais, ok? E aí começa a ficar mais simétrico. Então esse foi o primeiro elemento, o olho. E olha como é que eu observo os outros objetos. Eu tenho uma sobrancelha para representar. Ela é formada por duas linhas, né? Tem um arco inferior e um arco maior por cima. Então seria assim, né? Acompanhando esse desenho do olho, ok? Eu vou fazer um arco menorzinho aqui, ó, ok? Só fiz um deslocamento, né? Então, primeiramente, um arco menor. Esse é o elemento que a gente está representando. E ele acompanha esse movimento. Tá? Agora, desses dois pontos, eu vou marcar um ponto mais alto aqui, ó. Ponto mais alto e um ponto mais alto. E eu vou tentar fazer um arco que chegue até esse ponto. Fazer um ponto lá em cima e aqui também. Ok? E aí, no meu caso, por exemplo, o ponto ficou um pouquinho mais para cima. Aí eu pego e contorno ela até cobrir esse ponto. Aí. E a mesma coisa do lado esquerdo. Ok? E agora eu vou preencher nossa sobrancelha. Legal, né? Então esse daqui é o elemento do olho. Então vamos para o próximo. Não preciso desenhar dentro da proporção, preciso estudar os elementos. Tá? Vamos fazer para o segundo. O segundo seria o nariz. Então eu vou tentar entender como é que ele funciona. Existe um arco aqui embaixo, né? E um arco maior por cima. Ok? E as duas elipses para formar o buraquinho do nariz. Então vamos tentar estudar o outro elemento, que seria o nariz. Então vamos lá. Ó, eu vou fazer dois pontos, né, para indicar o começo e o fim do nariz. E aí eu percebo o seguinte, ó, eu tenho um ponto aqui e eu tenho um outro ponto aqui, ó, do lado de cá. Ok? E eu tenho outro ponto que está um pouquinho desalinhado desses dois pontos. Ó, perceba, se eu passar uma linha reta, né, esse ponto forma um arcozinho. Tá? Então eu vou tentar representar ele lá. Ó, eu tenho os dois pontos e agora eu vou tentar colocar um ponto aqui, um pouquinho mais para baixo, para me ajudar a representar este nariz,
ok? E aí eu venho ligando esses pontos, ok? Isso me ajuda a encontrar um equilíbrio nessa forma. Então a primeira parte está representada. Vamos fazer a segunda parte? Ó, eu tenho um ponto aqui em cima, né? Eu procuro sempre as extremidades, né? Uma extremidade, outra extremidade e outra extremidade. Então eu tenho um arco bem maior. Então vamos lá. Vou fazer um ponto mais para cima desse nariz, ok? E aí vou fazer um arco que alcance aquele ponto e volte até o começo do nosso desenho. Esse é o nosso narizão. Aí, ó, ele está um pouquinho diferente, ele ficou um pouquinho menor. Então o que eu teria que ter feito? Talvez eu teria que ter colocado esse ponto um pouquinho, ligeiramente um pouquinho mais para as extremidades, tá? O que a gente faz? Vamos tentar fazer um outro aqui, ó. Fazer um pouquinho mais comprido aqui, ó. Beleza? Aí, ó, fiz o nariz um pouquinho maior. Vou tentar seguir a mesma altura, tá? Vamos ver a diferença. Ok, 2 arcos. Então essa é a nossa segunda forma. Aí já ficou mais parecido com o desenho dele. Não tem problema, tá? São formas de nariz. Assim como tem pessoas com nariz grande, nariz pequeno, no desenho é a mesma coisa. Então, vamos representar agora as duas esferas, né? Tem uma elipse do lado esquerdo e uma elipse do lado direito. Então é um elemento bem simplesinho. Aqui é a mesma coisa. Uma elipse do lado esquerdo e uma elipse do lado direito. Ok? Tá aí o nosso narizão. Então são formas bem simples, né? Vamos pegar uma outra forma. Vamos pegar agora e estudar o terceiro, que seria a boca. Então, beleza. Eu tenho um ponto de extremidade aqui, um ponto de extremidade aqui. E eu tenho um outro ponto aqui. Eles estão quase alinhados, tá? Então é bem suave. Tá? Então vamos tentar fazer essa linha primeiro. Então eu começo a dividir essa forma por elementos, né? Então o primeiro elemento é este arco. Bem baixinho, né? Olha lá. Ok? Este arco quase que acompanhando o tamanho do nariz, né? Então vamos lá. Vamos fazer do lado. Porque eu não quero fazer o personagem, eu quero estudar as partes que compõem esse objeto primeiro. Então eu vou fazer a boca aqui, ó. Fazer uma linha aqui e uma linha, um ponto, né? Um pouquinho mais afastado. Tá? E aí eu vou fazer um arco levemente para baixo, mas muito suave. Tá? Ok, tá aí a nossa linha da boca. Aí o que eu tenho que fazer? Vamos estudar extremidades desta boca. Então uma extremidade aqui embaixo, ok? Então tem um ponto e aí eu vou fazer como se fosse um S bem suave aqui, ó. Quase que um S, né? Vamos lá, bem suave. Agora a mesma coisa do lado de cá, até encontrar ali. Então é isso que eu vou fazer, esses dois elementos primeiro. Então vamos marcar um ponto que é a minha extremidade da boca, aqui embaixo, né? Olha lá, extremidade da boca. Agora eu vou tentar fazer aquele S, tá? Vou começar reto pra cá e eu vou subindo fazendo um S aqui. Tem que encostar suavemente lá em cima. Então eu fiz esse pequeno S aqui, é bem baixinho. Mesma coisa pro lado de cá. Eu venho, contorno, até encostar lá embaixo. Aí, ó. Essa é a tipologia da nossa boca. E aí eu percebo que eu tenho dois elementos. A língua, ok? E um dente, que ele é meio inclinado, né? Então ele vem aqui, vai fazer um desenho mais ou menos assim. Vou tentar representar esse dente lá em cima, ok? Tá, vou fazer a língua, fechou? É um elemento. Agora eu vou tentar fazer esse dente meio que inclinado, tá? Aí, e agora eu venho com preenchimento, tá? Eu venho com preenchimento, venho aqui, ó, então, pra cima e pra baixo. E aqui a mesma coisa. Pra cima e pra baixo. Se tiver alguns pontinhos brancos, e aí você vem, não passa muito, tá? Você não pode rasgar o papel. Mas, aí, olha lá que legal. Conseguiu entender como é que é esse detalhe. Tá, então já fechamos o nariz. Nariz, o olho, né? Também está representado. E vamos para o terceiro, que seria o quarto agora, né? O terceiro já foi. Vamos para a orelha. A orelha talvez um pouquinho mais difícil, né? Mas vamos tentar estudar ela aqui, ó. Vamos desenhar agora o nosso quarto elemento, que seria a orelha. Então vamos entender como é que ela funciona, né? Vamos marcar extremidades. Eu tenho uma extremidade aqui e uma extremidade aqui embaixo, ok? E aí eu percebo que tem um arco, né? Ó, é um arco.
quase que como se fosse um ponto de interrogação aqui, bem distorcido, né? Só não chega a se tornar um ponto de interrogação. Mas ele faz este movimento, né? E eles estão quase que alinhados, tá vendo? Na vertical. Então é isso que eu vou tentar fazer. Vou pegar um ponto, ele vai estar alinhado na vertical, ok? E vou tentar fazer esse arco aqui, ó. Ele vem e aqui ele encontra, né? Aqui, ó. Legal? Esse seria o primeiro elemento. Vamos ver o segundo. Extremidades, né? Então tenho essa e tenho essa extremidade aqui, ó. Tá? Então eu venho aqui e vou completar esse arco um pouquinho maior para baixo. Vamos lá. Ó, eles estão... Eu preciso perceber o seguinte, ele tem um ângulo, tá? O ângulo é mais ou menos esse aqui, tá? Então tem um ponto e eu vou traçar esse outro ponto lá para trás. Mais ou menos aqui, ó. Eu tenho este ponto, vou traçar outro ponto aqui, ó. Tinha esse ângulo aqui. Legal, tem uma referência, agora eu venho fazendo um arco, que até encontrar aquele ponto lá, ó. Né? Eu entendi como é que funciona desta forma. Legal. Então, esse detalhe que eu acabei fazendo aqui embaixo. Vou fazer agora essa parte aqui, ó. Né? Ela aproxima, tá vendo, do ponto, ó. Então eu vou fazer um ponto aqui que aproxima. E aqui ele vem e aí faz como se fosse essa curva aqui, né? Até encontrar aqui em cima. Então eu vou fazer isso. Vou fazer um ponto bem próximo aqui, ok? E aí eu venho com uma linha reta e curvo. Então vamos lá. Venho e aí curvo até chegar lá em cima. Ok? É mais ou menos essa estrutura desta orelha. Aí eu vou fazer o seguinte. Tem outro ponto aqui em cima, que vem, claro, no alinhamento dessa curva. Vem essa curva, vem, opa, até chegar nesse ponto. E aí ela vai concordar aqui. Tá? Então eu consigo dividir uma forma, né, em várias partes. Então vamos lá, vem, marcou um ponto. Agora eu vou fazer um arco aqui até encontrar ali. Ó. Legal, essa é a tipologia da nossa orelhona. Ok, então fechamos o 1, fechamos o 2, fechamos o 3 e fechamos o 4. Então vamos fazer o quinto agora, que é o rabinho dele. Ó, o rabo dele, ele é muito particular, né? O rabo ele tem essa forma em espiral, ok? Eu vou utilizar, pessoal, o meu lápis, minha lapiseira, para poder tentar fazer isso. Então a primeira forma vem assim, ó, faz uma letra E, né? Então a dica é a seguinte, fazer uma letra E, vamos lá. Fazer uma letra E bem grandona aqui com lápis, ó, uma letra E. Legal? Vou fazer ela bem gordinha, tá? Então eu fiz essa letra E. Agora é o seguinte, eu tenho uma outra letra E um pouquinho menor dentro dessa outra aqui, tá? E ela vai começar, por exemplo, tem dois pontos. Aqui tem um ponto afastado, então eu vou tentar marcar isso aqui, ó, né? Tem um ponto de início afastado. E aqui tem um ponto de fim, tá? E ela começa aqui, então. Esses pontos são os pontos de referência. A minha letra, ela vem aqui e concorda nesse ponto. Então um pouquinho mais para baixo dessa extremidade, tá? Então eu tenho que fazer o seguinte, tem que fazer uma letra E que comece aqui, vem, passe ali em cima, termina lá. Note que ela está sempre pelo lado de cima da minha linha, ok? Então eu vou tentar fazer a primeira parte aqui, ó. Uma letra E menorzinha aqui, ó, até chegar lá. Ok? Fiz esse C. Agora ela tem que estar sempre pela parte de cima também, até chegar aqui. Então vamos lá. Ó, venho. Fiz a letra E aqui, ó. Fechou. Legal. Agora, para fazer o efeito, né, do rabo, vou fazer o seguinte. Uma parte tem que passar pela frente. Então eu vou fazer essa daqui, ó, passando pela frente. Faço esse C. Vou fazer esse C também. Aqui. Fechou. Ok? Agora eu não vou cruzar. Ele tem que parar nesse ponto, né? Então eu vou fazer daqui até encontrar com o outro lado do nosso objeto. E aqui é a mesma coisa. Começa aqui até encontrar lá. Ok? Agora daqui, né? Deste ponto até lá. Eu não posso passar essa linha, tá? Senão eu perco o efeito de um estar atrás do outro. Né? Então vou fazer até lá e agora até a minha linha de referência. Okay? Quando secar, vamos esperar aí uns 2 minutos para a gente poder apagar, ok? Se eu passar a borracha agora, pode ser que a minha tinta ela risque o desenho, tá? Então eu vou tentar esperar secar, enquanto ela seca eu vou tentando fazer outro elemento.
Tá? Vamos deixar ela secando normal ali, daqui a pouquinho a gente apaga a linha feita a lápis. Vamos pro 6, que seria agora a pata. Tá? A pata, pessoal, é esse elemento bem simples, então tem que entender como é que ela é formada. Ó, vou fazer só a parte de baixo, tá? Tem um arco para cá, uma linha inclinada em formato de arco para a direita, ok? Tem um arco maior aqui por cima, tem uma linha reta e tem um Vzinho aqui, ó, né? Então é uma forma bem simplesinha. Tá? E aí para fazer uma profundidade, você faz uma linha, como se fosse a letra A aqui, tá vendo? Então bora lá, vamos fazer nossa pata, que é o nosso sexto elemento. Então eu vou vir para cá, né? Vou deslizar um pouquinho para poder entender como é que ela funciona. Ó, eu percebi que tem uma letra A ali embaixo, então é um elemento de referência que é bem conhecido, né? Então vem uma linha reta, olha que interessante. Vamos fazer a letra A, né? Sei que isso a gente conhece. A letra A e uma linha para nossa direita. Ok? Beleza. E aí eu percebo o seguinte, que vem uma linha inclinada para a direita, perfeito, e vem uma linha inclinada para a esquerda. Um detalhe da pata, né? Aí. E agora tem um arco, né? Que vem aqui, ó. Só que esse arco, ele não é um arco perfeito. Se fosse um arco perfeito, eu faria uma linha reta aqui, ó, né? E ele começaria aqui, terminaria aqui. Ele vai fazer o seguinte, ele vai começar abaixo dessa linha e vai terminar em cima. Olha que legal. E aí vocês tentam fazer um arco assim, ó, até chegar lá. Olha que legal. Você consegue fazer um arco levemente distorcido usando uma linha reta como referência. Tá? Então esse aqui é o detalhe da nossa pata. Tá, pessoal, então vamos encerrar aqui a nossa primeira lição, para não ficar muito cansativo. E desenvolvam, né, essa primeira atividade, que é o desenvolvimento do desenho em função de elementos. Tá? Então dividam os elementos desse personagem que eu passei para vocês e encaminhem para mim o resultado, ok? Na semana que vem a gente vai desenvolver ele como um conjunto inteiro. Beleza, pessoal? Então falou, até a semana que vem.